Pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Vamos aguardar mais uns segundinhos para o pessoal entrar. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentando rapidinho. Sou o Rafael, trabalho na equipe de Direito Público do escritório. E hoje terei a honra de mediar a 7ª edição do Duarte Garcia Live. Bom, antes de começar o evento, vou fazer uma breve apresentação do tema, dos nossos convidados, explicar um pouquinho como vai funcionar a dinâmica do evento. Bom, como todos sabem, as contratações sem licitação sempre foram possíveis, mesmo antes da existência do novo coronavírus. E é evidente que com o início da pandemia, essas contratações se tornaram ainda mais comuns, especialmente na área da saúde, para aquisição de bens e serviços, visando ao enfrentamento da doença. Assim, nessa live, abordaremos um pouquinho dos riscos envolvidos na escolha dessa modalidade, as cautelas que devem ser adotadas tanto pela administração pública quanto pelas empresas contratadas, para evitar a prática de irregularidades e a possível responsabilização dos envolvidos. E para abordar essas questões, convidamos Rodrigo Duarte Garcia, sócio da área de Direito Público do escritório, e convidamos também Pedro Simões, advogado responsável pela área penal e de compliance. Bom, vou contar um pouquinho como vai ser a dinâmica do evento. O Rodrigo vai fazer uma exposição de 15 minutos, falando sobre as contratações diretas, sobre as novas leis e MPs que incidem, que surgiram durante essa pandemia, e o Pedro depois também vai expor cerca de 15 minutos, trazendo o enfoque penal da questão. Depois disso, abriremos a debates e a perguntas dos senhores. Como os senhores podem ver, há um campo destinado a perguntas, fiquem à vontade para perguntar e responderemos na medida do possível. Rodrigo, você está com a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa live, falando um pouquinho desse tema polêmico, como o Rafael disse, um tema que a gente vê todos os dias no jornal, nas notícias, contratação de respiradores contestada, impugnada, hospitais de campanha, parcerias para fazer vacina, contratação de máscaras, remédios produzidos, enfim, tudo, uma série de objetos que surgem aí diante dessa necessidade com a pandemia, outras contratações também feitas diante da dificuldade de você fazer licitações, então precisando de corta-caminho, de algum corta-caminho para que essas contratações sejam feitas quando a regra é a licitação. Então pareceu interessante a gente conversar um pouquinho com vocês, muito mais do que uma palestra, uma conversa mesmo, sobre esses dois aspectos. Eu vou falar da responsabilidade civil, dessas cautelas cíveis, enquanto o Pedro depois vai falar desse desdobramento penal, E eu acho importante de sair da gente já dividir, porque a ideia aqui é falar das contratações sem licitação para enfrentamento da pandemia. Então, todo o objeto que, de fato, você precisa, que tem relação direta com a pandemia que nós estamos vivendo, e, por outro lado, também, as contratações que precisam ser feitas no dia a dia de qualquer administração e que não estão relacionadas, imediatamente, pelo menos, com a pandemia também. E aqui é importante, a gente poderia pensar, muitas pessoas pensam assim, isso é uma questão que só afeta o administrador público, ele que está aí, que vai fazer a contratação e que pode ser responsabilizado. A gente sabe que não é assim que funciona. Eu estou falando aqui estritamente do ponto de vista que eu quero abordar da improbidade administrativa, que é uma responsabilização que abrange não só o administrador, o servidor público, como também a empresa que for fazer essa contratação e que, portanto, é beneficiada por ela. E a lei de improbidade administrativa diz claramente, qualifica claramente como um dos atos sujeitos à responsabilização pela lei de improbidade, a dispensa imotivada ou indevida de licitação para contratação. E bastando para ela, nesse caso típico, não o dolo, nós estamos afastando aqui, não vamos tratar muito da corrupção, nesses casos que a gente vê todos os dias no jornal, pelo menos para mim aqui não vai interessar muito não, mas a possibilidade de responsabilizar por culpa grave do administrador e, portanto, vai no mesmo balaio, a empresa que contrata fica sujeita a essas mesmas penas da lei de improbidade. Então, tratar um pouquinho disso.
E a gente sabe que tem muitas leis, medidas provisórias, questões novas. Então, eu estava conversando com o Pedro, e eu acho que até para ficar mais interessante e menos teórico, a gente partir de alguns casos práticos, imaginários, fictícios que a gente pensou aqui, e a partir dele destrinchando como é que está esse ordenamento em cima das contratações sem licitação. Então, eu pensei aqui num caso, para começar, dessa espécie que diz respeito às medidas de enfrentamento à pandemia, de um prefeito de uma cidadezinha do interior, em que tenha sido declarado o estado de emergência e calamidade pública por força do coronavírus, que queira contratar máscaras, ele precisa comprar máscaras. Mas nós já estamos aqui numa fase um pouco adiantada da pandemia, e para ficar um pouco mais legal e dar um charme aqui para o nosso caso, ele quer se preparar hoje para a segunda onda, que todo mundo fala, muita gente fala, vai ter uma segunda onda do coronavírus, já começou na cidadezinha dele, ele conseguiu controlar, ele abriu o comércio, mas ele quer contratar máscaras para saber, depois vem essa segunda onda, a gente precisa ver como é que vai ficar. E mais do que isso, ele falou, eu vou contratar, aqui com dispensa de licitação, o fabricante de cortina ali, porque pano é pano, fazer máscara, cortina, e é ele que eu vou contratar também ali, e abre o processo para levar isso adiante. E aí surgem todas as questões jurídicas super interessantes a partir disso. Em primeiro lugar, antes, como o Rafael bem disse no começo, de pandemia, de tudo isso, a Lei de Licitações de 1993 já previa essa dispensa de licitação em casos de emergência ou de calamidade pública, né? Quando você tem uma urgência no atendimento de uma situação que possa colocar em risco a vida das pessoas, você tinha isso e ninguém tem dúvida de que a situação hoje do coronavírus caracteriza isso, é uma situação de livro. A jurisprudência há muito tempo se dividiu e investigou situações se caracterizariam ou não, mas uma pandemia como essa, pouca gente tem dúvida de que seria. Então, a princípio, a situação caracteriza, tudo bem, o prefeito pode ir em frente e dar início a um processo de contratação. Me parece que não teria dúvidas quanto a isso. Para deixar isso muito mais claro, foi editada, no meio da pandemia, a Lei Federal 13.979 de 2020, que trata especificamente de medidas para enfrentar a pandemia. É uma lei muito interessante, ela prevê diversas medidas, do tipo importação de remédios que não são previstos pela Anvisa, tudo, e ela tem uma seção específica para a contratação sem licitação. Ela não fala grandes coisas, no geral, disso muito diferentes, mas o que ela faz? Ela faz presumir, é uma presunção meio relativa, mas que todos os requisitos exigidos para a dispensa de licitação e que você precisaria aferir nos casos concretos estão presentes aqui na pandemia. Tá? Então, ela vai dizer, enquanto durar a pandemia, e aí cada estado, cada prefeitura pode, né, com seus decretos, mais ou menos regular quando isso vai acontecer, olha, os requisitos estão preenchidos e tudo bem, você pode ir em frente. Ela, na verdade, até, ela traz umas outras questões, acho que não vale a pena, depois se alguém tiver dúvida a gente pode tratar um pouco, mas a possibilidade de você contratar empresas que tenham sido declaradas inidôneas, se ela for a única fornecedora, ela simplifica muito o procedimento, ela diz como é que devem ser cotados os preços, as estimativas de preço, mas no fim fala, se precisar dispensar também essa estimativa, você dispensa requisitos de habilitação, ou seja, você não precisaria comprovar que você fez antes aquele objeto. Então, aí o prefeito já levanta a mão e fala, então, aqui o fabricante de cortina que eu vou contratar, ele não precisa ter feito máscara antes, então talvez eu possa contratá-lo aqui e tudo bem, não vai ter tanto problema. Então, ele segue em frente, vendo que além da lei 8666, que era de licitação, você tem uma lei específica, legal, que dá uma cobertura maior para ele, nessa presunção de que os requisitos estão atendidos. Tudo bem. A partir daí, ele vai abrir esse processo e alguém poderia até pensar assim, é um pouco desnecessária essa lei, já que você tinha antes, mas bem ou mal ela traz um pouco de segurança jurídica ao tratar especificamente dessa questão, especialmente no nosso caso prático aqui, em que a gente hoje
no Brasil, tem situações muito desiguais de como a pandemia está acontecendo. Então, de cara, o administrador e a empresa que vai contratar podiam pensar, putz, mas será que aqui a pandemia já não passou um pouco? Será que eu continuo num estado de emergência? Você tem uma lei hoje que diz que enquanto durar esse estado, que é decretado por atos do governador, do prefeito, você estaria coberto e com muito mais segurança jurídica. Então, isso não deixa de ser uma coisa boa, mas, eu repito, é uma presunção relativa que vai precisar de ser demonstrada no caso concreto, que nós vamos tratar um pouquinho. Do lado de lá, então, o nosso prefeito e a nossa empresa estão caminhando bem até aqui e falam, bom, legal, eu acho que eu posso seguir adiante, pelo menos com as máscaras, o meu cafezinho que eu preciso comprar, vamos deixar um pouco de lado. A gente chega nele. Mas as máscaras aqui para uma segunda onda, parece que eu tenho emergência e eu vou seguir adiante. Havia aqui, e eu vou voltar um pouquinho no tempo, em 2018, que a gente chamou de apagão da caneta. Porque havia uma preocupação com os administradores públicos de serem, muitas vezes, responsabilizados por qualquer coisa. A gente vê, na verdade, na opinião pública, uma opinião contrária a isso, e também é importante aqui nessa live para a gente desmistificar algumas coisas, causar polêmica com outras, talvez, mas a verdade é que a gente que trabalha com isso vê todos os dias o setor público deixar de atrair bons profissionais com receio de responsabilizações, muitas vezes absurdas, por qualquer coisa que eles possam fazer. E eu ouvi isso numa palestra outro dia em Brasília, do ministro do Tribunal de Contas falando isso, quer dizer, ele próprio como órgão de controle, e você vê isso de fato acontecendo na prática. Em 2018 surge uma modificação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que ela traz duas novidades importantes para isso, dizendo que quando você for interpretar um ato de algum agente público, você vai levar em consideração os obstáculos e as dificuldades reais do cargo para aquela decisão. E mais do que isso, que ele só poderia ser responsabilizado por erro grosseiro, que caracterizasse um alto grau de negligência, de culpa. Fora disso, você não teria. Nosso prefeito olha isso e fala, opa, legal, eu estou aqui, eu acho que eu estou numa pandemia, situação de emergência, eu não tenho erro grosseiro, e a empresa que vai ser contratada, ela vai sempre a reboque também, às vezes, do prefeito, e fala, olha, ele não está agindo ali com erro grosseiro, ele não... as dificuldades inerentes, eu acho que posso ir em frente aqui. Então, essa era a legislação genérica, também antes da Covid, que já daria conta, tranquilamente, da nossa situação aqui. Mas, vem também aí a medida provisória número 966 de 2020, que repete, ipsis literis, a LINDB. Mas igualzinha, ela vem dizendo tudo, à exceção de um único artigo, né? E ali, antes, fazendo aqui um parêntese, né, a gente poderia dizer, mas para que causar essa polêmica agora? Porque quem acompanhou pôde ver que saiu em todos os jornais. Governo federal quer dar carta branca para os administradores, na época já é lei isso, já era lei, mas quer dar carta branca, tudo com uma única especificação, que era o seguinte, o tal do erro grosseiro, ele vai ter que levar em conta o contexto da incerteza das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia, né? E também das consequências econômicas, inclusive as econômicas, o que me parece fazer sentido, né? Ninguém sabe direito como é que é essa pandemia, quais são as melhores medidas, é um pouco tentativa e erro, então veio uma medida provisória para dizer, quando você considerar o erro grosseiro, nós temos que levar em conta a dificuldade que é para o administrador saber que raios que eu vou fazer um pouco essa situação muito complexa. E o nosso prefeito ali na cidadezinha olhando, bom, eu tenho aqui uma complexa incerteza para saber se vai ter uma segunda onda ou não, e quero contratar máscara, ainda assim. Do mesmo jeito que nós estamos vendo aqui, por exemplo, hospitais de campanha em São Paulo serem desativados sem uso. Isso é grave? Na minha opinião, por exemplo, não. Ao contrário, foi uma medida de prevenção
sem saber o que ia acontecer, melhor prevenir do que remediar depois. Mas essa medida provisória foi levada ao Supremo. E aí veio a decisão altamente polêmica, porque, lógico, toda essa questão, eu não preciso nem dizer, foi altamente politizada, né? De um lado você tinha o governo federal contra o isolamento social, os governadores a favor, aquela história toda, e a decisão do Supremo qual foi? Não, tudo bem, é constitucional isso, desde que seja obedecida a ciência. O que isso quer dizer? Ninguém sabe muito bem, né? Então, o STF fixou a tese de que é erro grosseiro o ato administrativo que violar o direito à vida, à saúde, por inobservância de normas e critérios científicos. E aí o nosso prefeito para e fala, putz, ferrou. Aqui, o que eu vou fazer? Porque eu tenho um cientista que fala que a máscara previne a doença. Agora tem outros cientistas dizendo que não. Putz, ainda bem que eu não precisei dar início aqui a uma compra de cloroquina, porque se falar de cloroquina, então, tem estudo para todo lado. Gente que fala que é bom, que é ruim. O que a ciência diz a respeito disso? Eu não sei dizer. Então, o que eu faço aqui? Então, as cautelas. O fabricante de cortina, então, falou, putz, eu entendo de cortina, já não entendo muito de máscara. E saber se isso vai prevenir ou não vai, como é que eu faço? Então, como é que isso vai ser enxergado? O que a gente vê hoje é que, obviamente, não tem ainda a jurisprudência para isso, mas você tem todos os tribunais e os órgãos de controle em cima, olhando isso na lupa. Então, a recomendação a ser dada com tudo isso, eu não tenho dúvida de que é um processo administrativo muito bem realizado e fundamentado. O que isso quer dizer? Preços muito bem cotados de acordo com o mercado, não tem regra estrita, até tem algumas ali, mas basicamente nas regras da lei de enfrentamento à pandemia cabe tudo. Então, cotações que sejam por e-mail, o que quer que sejam bem cotados esses preços, quantitativos adequados, isso é muito importante. Se a cidadezinha tem 10 mil habitantes e o prefeito contratou 3 milhões de máscaras, opa, peraí, isso não vai parar em pé nunca, né? Aqui, o que nós recomendaríamos também para o prefeito e para essa empresa? Justificativa científica. Arranjar revistas e publicações de renome que falem que a máscara, que vai ter uma segunda onda, que existe o risco de ter uma segunda onda, que a máscara previne. Então, tudo isso para poder justificar e o processo ficar o mais redondo possível e com a máxima cautela para que haja essa contratação. E agora, muito rapidinho, já está quase esgotando aqui o meu tempo, para a gente falar da compra de café, né? E o café? O prefeito pode usar o café? Ele fala, está tudo fechado, ninguém vem aqui na prefeitura, como é que eu vou lançar um edital? Como é que eu vou aqui fazer uma licitação para comprar o café? E eu estou brincando do café, mas podia ser um outro serviço que não tenha a ver com a pandemia, de enfrentamento à pandemia, mas que seja um serviço mais importante. Eu pessoalmente acho que o café é um dos mais importantes, porque ficar sem café seria horrível, mas ele pode se valer disso, né? Eu pessoalmente, já dando minha opinião aqui, não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente pensar que teve uma MP, que foi a MP 961, que trouxe regras diferenciadas para contratações administrativas e licitações, não cabe a gente falar aqui, mas possibilidade de pagamento antecipado em contratos administrativos, utilização do regime diferenciado em qualquer situação, e ela trata da dispensa de licitação em casos de baixos valores, mas ela não fala com uma condição de emergência, ou seja, se quisessem ter feito, teriam, e não fizeram. Aqui há um receio muito grande de que a gente chegue numa situação muito parecida com a jurisprudência meio consolidada das famosas emergências fabricadas. O caso clássico é aquele prefeito que lança um edital completamente ilegal, horrível, só sabendo que o primeiro vai impugnar, e aí ele vai falar, agora eu quis fazer a licitação, mas eu não pude. E aí contrata por emergência. E a jurisprudência é totalmente contrária
a essas situações, dizendo que não há emergência aí. E aí a gente tem que... Qual que é a solução para isso? Né? A solução são as medidas criativas que estão sendo feitas, e a gente já vê, e eu vou encerrando por aqui, de diversos lugares e prefeituras. Por exemplo, contratos que terminam. No município de Salvador, por exemplo, tem uma lei municipal dizendo que você pode prorrogar contratos que se encerrem durante a pandemia, enquanto ela durar, sem necessidade de aditivos e formalizações muito grandes. Você deixa o café ser fornecido ali por mais 2, 3 meses, nos mesmos moldes. Aqui em São Paulo, saiu um parecer da Procuradoria-Geral do município também, muito interessante, e acho que são as consequências benéficas da pandemia, de como que nós poderíamos fazer uma licitação virtual. Já fazer um pregão online, por que não fazer também uma entrega de envelopes, uma abertura de envelopes de licitação e uma sessão também por teleconferência? Se nós estamos fazendo julgamento, fazendo tudo, né? Por que não? Então, se você pode fazer isso e você tem mecanismos, usar a pandemia para dispensar licitação de serviços que não sejam estritamente relacionados e que você não tenha uma urgência que a morosidade da licitação impeça, né? Eu preciso da máscara para hoje, eu não posso fazer uma licitação, publicar ou editar, eu preciso dessa máscara agora, eu preciso de respirador para UTI. Não é o que acontece com as outras coisas. Então, só fazendo essa exposição inicial e passo agora para o Pedro ver quais são os riscos de isso que eu falei, não só darem uma dor de cabeça tremenda, mas darem cadeia também para quem se arriscar. Pedro, passo para você. Muito obrigado pela exposição, Rodrigo, muito interessante seu exemplo. Agora eu vou chamar o Pedro para tratar dos aspectos penais desse exemplo trazido pelo Rodrigo. Pedro, você está com a palavra. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer participar aqui desse projeto do nosso escritório, que é o Duarte Garcia Live. É um prazer dividir aqui também esse espaço com você, Rafa, com você, Rodrigo. Né? Já queria começar aqui fomentando a polêmica, porque para mim café é um bem essencial, é uma questão de saúde pública, especialmente dos advogados, todos devem concordar com isso, mas brincadeiras à parte, a gente está super alinhado e eu quero falar especificamente do ponto de vista das empresas que vão participar desses processos de contratação direta, do que deve ser levado em consideração em termos de compliance, né? Lembrando que aqui o compliance ele pode ter um papel fundamental na governança e na evitabilidade de um risco, que pode ser um risco de improbidade, como o Rodrigo já comentou, mas que também pode ser um risco penal. Afinal, se você participa de um processo de contratação direta que, na verdade, deveria ter passado por um procedimento licitatório, isso, além de ser um ilícito do ponto de vista da lei de improbidade, também pode se enquadrar como um ilícito da lei anticorrupção e também como crime, né? Mas para a gente chegar lá, ou talvez para a gente não chegar a esse ponto, para a gente evitar esse problema, eu queria começar falando do conceito de cisne negro. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito. É um conceito que vem da gestão de riscos empresariais e ele significa aquele risco de alto impacto, mas que tem uma probabilidade muito baixa. E geralmente, quem trabalha com compliance ou com gestão de risco costuma avaliar a maturidade da empresa pela forma como ela lida com os episódios de cisne negro, né? Ou seja, se ela já prevê o que vai acontecer na probabilidade remota de um risco de alto impacto, ou se ela nunca se preocupou com isso. As empresas que estão mais maduras nesses processos de compliance e de gestão de risco, elas se antecipam a esses riscos surreais, inimagináveis, mas que tem ali uma pequena probabilidade de ocorrência, né? E elas já se preparam, elas dizem, olha, se tal situação é muito difícil de ocorrer, mas se tal situação ocorrer, quem vai tomar a decisão vai ser tal pessoa, a gente vai tomar a medida A, a medida B, a medida C,
A gente vai montar um comitê de crise, e isso aponta um índice de maturidade das empresas. Agora, as empresas que ainda estão evoluindo nesse processo de gestão de risco, elas muitas vezes não param para pensar na possibilidade desse risco mais remoto, né? Isso, é claro, algumas empresas ainda estão caminhando no seu processo de implementação de um programa de compliance, de gestão de risco, e aqui eu falo especificamente de prevenção à corrupção, né? Aos riscos de corrupção ou aos riscos de outros ilícitos, porque a lei anticorrupção, ela pune não apenas aquela corrupção, né, aquele acordo doloso praticado entre o empresário e o governo, mas se a sua conduta enquanto empresa, ela gerar um prejuízo para o poder público e houver ali uma falha nos procedimentos, isso também pode ser enquadrado como ilícito da lei anticorrupção, com uma multa que pode ser muito agressiva, além de toda a exposição midiática, né, enfim. E por que eu quis começar com esse conceito? Porque o cenário de pandemia é como se fosse um cenário, um céu aberto para uma revoada de cisne negro. A gente está falando de uma situação absolutamente excepcional que tornou uma probabilidade remota o nosso dia a dia. E por que isso é um problema para os programas de compliance? Porque muitos programas de compliance e muitas empresas estão preparadas para lidar com o risco de participar de licitações, né? Então, de ter aquele contato intenso com o poder público, sempre por meio de um procedimento burocrático, né? A licitação é um procedimento burocrático, com várias etapas, com procedimentos administrativos, às vezes com judicialização, mas elas não estão preparadas para lidar com a dispensa dessa licitação em caráter emergencial. E isso, e agora eu vou falar algo que pode ser um pouco contraintuitivo, mas isso é um risco para a empresa. Ela não ter se preparado para lidar com essa situação, e agora ela está sendo, por exemplo, convocada ali pelo seu prefeito, que precisa comprar máscaras ou que precisa comprar café a título emergencial. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira provocação que eu queria fazer é como as empresas podem lidar com essas situações. E o primeiro ponto, e eu acho que aqui a minha fala é totalmente complementar à fala do Rodrigo, especialmente quando ele comenta a decisão difícil do nosso Supremo Tribunal Federal de colocar a ciência, né, de trazer aí o dogma da ciência para esse debate, mas isso tem um ponto de grande importância para as empresas, que é a necessidade de informação. Né? As empresas, elas precisam se informar, elas precisam entender o que está acontecendo, principalmente as empresas que pretendem participar ou que já têm participado de procedimentos de contratação direta. O que eu quero dizer com informação? Bom, a gente não está vivendo num vácuo nem de normas, leis e medidas provisórias, e eu não estou falando só de leis federais, né? Existem leis estaduais e até mesmo leis municipais que vêm regulamentando de forma específica a questão das contratações diretas derivadas da pandemia da Covid-19. Essas leis precisam ser conhecidas, mas eu também estou falando de manuais de boas práticas, né? E aqui eu faço referência especialmente a um manual que foi feito pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com a Transparência Internacional, voltado especificamente para essas questões de contratações emergenciais. O site da Transparência Internacional também fez um ranking dos estados e das capitais que têm sido mais ou menos transparentes com relação a essas aquisições. Então, existem fontes públicas e notórias de informação. Então, além da gente conhecer a lei, a gente precisa conhecer o risco, né? E como que eu faço para conhecer o risco? Aqui eu vou ser completamente complementar à fala do Rodrigo. Em primeiro lugar, eu preciso entender o estado de emergência. Né? Eu preciso entender, por exemplo, se no meu município, onde o prefeito ele quer adquirir máscaras e cafés, bom, a situação da máscara, como o Rodrigo falou, ela se enquadra muito melhor com o cenário de emergência que é objeto de dispensa de licitação. Mas se a gente está falando de um município de 50 mil pessoas e esse prefeito quer comprar 1 milhão de máscaras, isso pode ser problemático. Isso pode, por si só, indicar, do ponto de vista de uma análise de prevenção dos riscos, o que a gente chama, no linguajar do compliance, de red flag, né? Uma bandeira vermelha, um sinal de alerta. Isso pode ser objeto de um contato direto, de uma negociação direta com o poder público. E aqui a gente precisa também fazer uma grande desmistificação, né? O diálogo entre empresa e poder público, especialmente num cenário de pandemia, ele não pode ser visto como algo ruim.
né? Essa conversa franca, essa delimitação aqui das condições da contratação. Isso precisa ser incentivado como uma forma, inclusive, de você garantir a lisura desses processos de contratação. E aí vem um ponto importante. O fato de que a contratação vai ser direta e de que a gente vai atuar sem o procedimento licitatório não implica que empresa e Estado vão atuar sem qualquer procedimento. Essa dispensa de licitação, ela vai gerar registros tanto do lado do poder público quanto do lado da empresa. E aqui é muito importante que a empresa esteja preparada para registrar cada passo dessa contratação como se fosse um verdadeiro projeto, né? Com começo, meio e fim. E o risco, ele pode ser avaliado, mensurado a cada etapa. E aqui as recomendações de como a empresa deve se portar ao lidar diretamente com o gestor público, elas são muito importantes para diminuir o risco, inclusive o risco penal, né? Então, por exemplo, em uma primeira etapa de avaliação do caráter emergencial, a máscara, a gente vê que ela passa, se a gente tiver um quantitativo adequado, mas o café talvez já não passe, né? E esse é uma decisão que pode ser tomada no D0, né? Da empresa de tomar a decisão consciente de não participar dessa contratação direta, por mais tentadora que ela seja. Por quê? Porque talvez ela não esteja justificada no dia seguinte com relação às normas que estão regendo essas contratações. Agora, passou pelo teste inicial, então a gente está falando de máscara, mas a gente tem um número absurdo de máscara, um número que pode ser problemático. No momento do contato da empresa com o poder público, isso pode ser, sim, objeto de diálogo, isso pode ser, sim, objeto de honestidade, de transparência, né? Então, olha, senhor prefeito, o nosso município tem 50 mil habitantes, talvez a gente possa falar em 150 mil máscaras, até porque a nossa capacidade produtiva, ela chega nesse limite. Enfim, você adequar essa situação, né, de forma honesta e de forma real, e você manter os registros disso. Uma coisa que é muito importante, quando a gente fala em compliance, especificamente de prevenção à corrupção, é você manter o registro das fases, das etapas de contato com o poder público, né? Sem ter medo de que esse contato, esse diálogo, seja visto como corrupção por si só, porque não é, né? Nem o diálogo, o lobby também não pode ser visto como algo criminoso, como algo de corrupção, né? Desde que feito com muita transparência. Bom, e de que riscos a gente está falando, pensando agora especificamente nesse cenário? Se você é um profissional de compliance, está assistindo essa live, você vai me falar assim, Pedro, ok, então a nossa empresa, ela tinha um programa de compliance, ou ela não tinha, a gente está implementando agora, mas a gente não tinha previsto essa situação, que é muito excepcional. Com o que eu tenho que me atentar? Bem, é muito importante que a empresa ela trabalhe com o arsenal que ela já tem, tanto o arsenal produtivo quanto o arsenal de pessoal, de contatos e de contratos já existentes. Se uma empresa que atua no setor de plástico for chamada para fazer face shield, isso faz muito sentido. Ela já tem toda uma cadeia de suprimentos, ela já tem toda uma cadeia de contratos que ela consegue adaptar para atender uma demanda emergencial aí de produzir aquelas máscaras, né, frontais que cobrem todo o rosto, o material de base é o plástico. Mas se ela for chamada para fazer uma contratação emergencial de máscaras de pano, isso já pode ser avaliado como um fator de risco adicional. Por quê? Porque nisso ela vai precisar aumentar a sua cadeia de suprimentos, também de forma emergencial, com agilidade, com rapidez, e isso pode ser visto como um risco novo. E isso precisa ser lidado com muita agilidade, e isso precisa ser tratado com bastante seriedade também, né? Por quê? Porque aqui pode surgir conflito de interesse, aqui pode surgir uma indicação que muitas vezes vem do próprio poder público. Ah, então por que você não faz uma parceria com aquela outra empresa? Que empresa é essa, né? Vamos ver, a gente pode ter uma série de problemas concorrenciais. Se duas empresas falam assim, olha, você tem tecido, você consegue produzir máscara, então vamos fazer assim, você fica com o norte do estado, eu fico com o sul do estado. Gente, isso não pode, né? Não é porque a gente está numa situação de pandemia que a gente pode ter esse tipo de acordo entre competidores, tá?
E por que a gente está falando de tudo isso? E aqui eu vou falar de dois últimos aspectos. Porque o dia de amanhã, ele vai, quando a gente passar tudo isso, quando a gente puder sair das nossas casas, fazer um evento desse ao vivo e tomar um vinho no final, ele vai trazer um histórico, um arrasto de casos, um arrasto de informações que vão ser olhados sob lupa. E aí a gente está falando de uma lupa que tem um tripé da lei de improbidade, da lei anticorrupção e das leis penais. E quando a gente fala do risco penal, a gente está falando cada dia mais, o processo do Mensalão já demonstrou isso, o processo da Lava Jato já demonstrou isso. O Ministério Público, as forças policiais e a relação entre esses órgãos, né, do que a gente chama de microsistema anticorrupção, da relação entre essas leis e desses órgãos que está sendo aprimorada no Brasil, quem corre o risco é quem toma a decisão. E geralmente a gente está falando de pessoas que sentam em cadeiras que tem que tomar uma decisão. A gente está falando do diretor, a gente está falando do membro do conselho, a gente está falando do controlador da empresa. E é claro que se você toma uma decisão informada, uma decisão que guarda seus registros, que conhece o processo administrativo de dispensa de licitação, que registrou o contato com o poder público, que é o compliance, você tem uma segurança, um conforto muito maior caso, no futuro, a sua contratação seja questionada. Tanto na esfera civil, quanto na esfera administrativa e, sobretudo, na esfera penal. Porque aqui na esfera penal a gente está falando de crimes dolosos, ou seja, se ocorreu algum erro nesse processo, mas você consegue provar que você sempre atuou com boa fé, que você sempre atuou informado, que você mensurou os aspectos quantitativos e qualitativos, então não tem dolo. E se não tem dolo, não tem crime. Tá? Pode ter uma outra esfera de responsabilização, mas não vai ter crime. E aqui, quando a gente fala em crime, eu não estou só falando de uma condenação, eu estou falando de todo o processo penal, que pode trazer 1,5 milhão de complicações, como bloqueio de bens, bloqueio de ativos, bloqueio da atividade da empresa. Cada vez mais o Ministério Público e o Judiciário têm sido criativos nas medidas que são tomadas durante a investigação e durante o processo. Então, para evitar todas essas dores de cabeça, a dica do dia é, se você ainda não tem um programa de compliance de pé, se você ainda não parou para avaliar essas questões em conjunto com a sua área de gestão de riscos, o momento é ideal para você correr atrás do tempo perdido, né? Buscar esse tipo de controle e conhecer o seu risco e atuar de forma consciente. Bom, pessoal, essa era a minha contribuição para o nosso debate de hoje. Eu acho que a gente tem algumas perguntas aí, então, Rafa, eu te devolvo a palavra. Pedro, muito obrigado pelos esclarecimentos. Temos bastante perguntas aqui para serem respondidas. Vou começar com você já, seguindo a ordem aqui. A primeira pergunta é a seguinte: o abrandamento das regras para a licitação não favorece atos de corrupção? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Quem estuda corrupção sempre ouve falar que a criação de regras burocráticas gera uma série de dificuldades que incentivam a corrupção. Mas isso é algo a ser botado à prova, né? Eu acho que a flexibilização, e quando a gente estava preparando o evento, acho que o Rodrigo usou essa expressão, flexibilização é importante e, no meu entendimento, se você tem todos os controles, se você produz plástico e é chamado para vender plástico, ela diminui esse risco de corrupção. Tá? Agora, flexibilização não é festa da uva, né? A gente não pode achar que a flexibilização vai ser uma carta branca para que um produtor de plástico seja chamado de última hora para vender tecido a preços exorbitantes. Não vai ser. E, para quem acha que isso não vai gerar histórico, não vai gerar registro, eu quero lembrar que o COAF, há 2 ou 3 semanas, anunciou que, naquela época, já haviam sido feitos mais de 40 relatórios de inteligência financeira voltados única e exclusivamente para contratações diretas suspeitas, feitas em tempo de pandemia, que foram comunicadas a ele, a gente não sabe por quem, mas pode ter sido por bancos, pode ter sido por cartórios, pode ter sido por qualquer pessoa obrigada a ter esses controles de prevenção à lavagem. Então, gente,
o cerco ele é grande, né? Eu não acho que essas flexibilizações elas têm que ser vistas como uma possibilidade de aumentar a corrupção, mas como uma oportunidade para as empresas de colocar a casa em ordem e fazer as coisas do jeito mais correto, ágil e eficiente possível. Muito obrigado, Pedro. Tem uma pergunta aqui direcionada diretamente ao Rodrigo, e ela diz o seguinte: quais os cuidados que as empresas precisam ter ao contratar com o poder público nesta situação excepcional? Como elas podem se resguardar? Acho que você tratou um pouco disso, talvez vale reafirmar um pouquinho, né, Rodrigo? Exatamente, mas acho importante, em primeiro lugar, contratando um bom advogado. É brincadeira, mas não é muito. Na nossa experiência no dia a dia, são raras as vezes que um cliente nos procura nessa situação da contratação de emergência, mas sim depois, para tratar de alguns aspectos, né? Nesse momento, muitas vezes as coisas são muito rápidas e a contratação acaba sendo feita sem essas cautelas que a gente está dizendo. Além disso, vai muito não só do que eu falei, do que o Pedro falou, né? Você, com toda a sua governança na empresa e você tendo um padrão de compliance e de maneira que quando apareça essa situação, que não é comum, mas pode vir a ser, né? Não é comum, como bem disse o Pedro, que você tenha isso já mapeado no seu compliance. Então, você tendo isso, já sabe para que escaninho o negócio vai. Em segundo lugar, por que é importante esse acompanhamento de um advogado antes, e para que a gente possa analisar? Para mapear os riscos justamente de tudo que a gente falou. Conseguir analisar se a motivação do processo administrativo foi bem feita, se, de acordo com o que a jurisprudência costuma normalmente entender, aquilo faz sentido, se também, no caso prático, os quantitativos, o preço, houve a cotação de preço? Não houve. A forma do cliente apresentar a proposta dele, também nesse sentido, às vezes, muita coisa fica subentendida, e aí ele pode se resguardar nessa proposta que ele apresenta e nessa documentação, ver se o cliente tem habilitação, eu já fiz isso antes, então, apresenta isso no processo administrativo, uma experiência anterior, então, documentando isso, da melhor maneira possível, mapeando os riscos, eu não tenho dúvida de que é a melhor forma de se resguardar e não esperar depois, quando os órgãos de controle acabarem vindo para cima. Acho que é isso. Obrigado, Rodrigo. Tem aqui mais uma pergunta que eu acho que está direcionada para você, né? Se a MP ou a lei trazem regras para os contratos em vigor. Por exemplo, autorizam o aditamento dos contratos em execução além dos limites da 866? Em relação aos contratos em vigor, só um pouco na medida provisória 961, o que ela fala é muito assim, da possibilidade do adiantamento de pagamentos, que é uma prática não ordinária, mas extraordinariamente, então, agora pode ser feito, né, para que você... É uma forma até de um certo subsídio, então você adianta o pagamento. Em relação ao aditamento dos contratos, além dos limites da 8666, a única coisa que tem são dos contratos em emergência. Então, com dispensa de licitação, ao contrário do que acontece na 8666, você pode ter um aditamento de até 50% do valor atualizado do contrato, no lugar dos 25% ordinários. E basicamente é só isso. Você tem algumas questões diferentes, mas sempre nos contratos feitos com dispensa de licitação nessa situação. Para os em andamento, tem isso e tem aquelas situações que a gente identificou pontuais em algumas cidades, de possibilidade de prorrogação automática, se o contrato acabar vencendo durante a pandemia, mas em relação à execução além dos limites, não, e me parece não fazer muito sentido. Isso justificaria, talvez, aí uma nova contratação por emergência, alguma coisa nesse sentido. Então, é basicamente isso também. Bom, seguindo a ordem aqui, tem mais uma pergunta, eu acho que também está direcionada ao Rodrigo. Ela diz o seguinte: como um concorrente pode se resguardar de que, durante o período de contratação sem licitação, haverá uma escolha justa da empresa a ser contratada?
há possibilidade de um concorrente impugnar a contratação que aparenta ser injusta, sem regras claras? Essa é uma questão super interessante mesmo, e eu não tenho dúvidas de que há diversas medidas que um concorrente pode fazer. Talvez não muito diretamente, porque há um grau de discricionariedade enorme, que não significa um grau de carta branca, como a gente disse. Precisam estar preenchidos todos aqueles requisitos. Então, se dentro de uma cotação de preços em concorrentes iguais, houve a contratação do preço maior no lugar do preço menor desse concorrente, eu não tenho dúvida de que ele pode, ainda que não tenha um direito objetivo ali, de falar, não, eu que precisaria ser contratado, ele tem diversas armas na mão para que ele possa tentar fazer valer o seu direito impugnando essa contratação. Desde procurar os órgãos de controle, Ministério Público, o Tribunal de Contas e a própria Prefeitura, para tentar justificar isso e se mostrar presente, né? A recomendação, em casos como esse, é que ele se mostre presente na Prefeitura, peticionando, direito de petição, recursos, o que quer que seja, né? Porque você tem ali um procedimento ainda que simplificado, você pode se manifestar. Embora muitas vezes, a pergunta tem muita razão, essas regras passam a não ser tão claras mesmo, né? Você faz uma cotação rapidinha, quem é? Mas o fabricante de cortina, ele deu o preço mais baixo, mas eu sou fabricante de máscara. O que vale mais? Um fabricante de cortina que vai fazer uma máscara mais barata ou o fabricante de máscara, que já fez máscara a vida inteira, por um preço mais caro? É uma bela discussão, né? Que você vai poder levar adiante e tentar fazer valer esse seu direito. Então, embora não seja tão direto, eu não tenho dúvidas de que há diversas medidas que ele pode fazer e é o que ele deve fazer nesse sentido. Maravilha, Rodrigo. Acho que tem uma pergunta aqui que os dois podem falar um pouquinho. É a última pergunta, quer dizer, a última da sequência, mas temos outras perguntas para serem respondidas. Se há alguma providência prática que proteja tanto o administrador público como o particular de futuras caça às bruxas dos órgãos de controle. Quer começar, Pedro? Quer falar um pouquinho? Depois eu passo para o Rodrigo. Vou seguir aqui também na mesma linha do Rodrigo, a documentação, né? Então, é um procedimento simplificado, não é uma licitação, mas não deixa de ser um procedimento, né? Que gera um registro. E isso tanto do lado do poder público, quanto internamente na empresa, os registros típicos de compliance, né? Então, é importante que a empresa ela comece a criar o hábito de fazer um histórico mesmo desse tipo de contato com o poder público, né? Em qual momento ela foi chamada, como foi feita a verificação dos preços no mercado, se ela também fez, independentemente do poder público, uma verificação dos preços de mercado, se ela avaliou a sua capacidade produtiva, os seus contratos, se ela conseguiria dar vazão para isso, ou se ela teve que assumir novos riscos para isso. Então, é o registro, né? Essa documentação de todo o processo, de toda a relação entre a empresa e o poder público no contexto dessa contratação. E só completando, basicamente isso que o Pedro falou, que a gente tinha falado antes, e eu queria chamar a atenção, até devia ter falado antes, acabei não falando, para um fato novo, bem interessante, que foi uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público da última sexta-feira, do dia 19. Lógico que tem toda uma carga política assinada pelo Aras, mas que faz como se fosse uma bandeira branca do Ministério Público com os administradores, recomendando de cima para baixo. Às vezes eu não sei se é melhor ou pior, né? Porque você pega o procurador aqui embaixo e fala assim, tem uma recomendação agora que eu não sigo mesmo. Mas não deixa de ser um ato interessante que a gente não costuma ver, que é uma recomendação para que sejam respeitados os atos dos gestores públicos nessa época de pandemia. Em todo esse contexto dessa legislação que a gente comentou no começo, LINDB, a medida provisória que fala você levar em consideração as dificuldades e a complexidade de uma situação completamente inédita. Então, essa recomendação do Ministério Público, eu acho que é um sinal de boa vontade muito interessante e para futuras
perseguições, estão sendo chamadas aí de caça-bruxa. Eu acho que é interessante ver essa movimentação do Ministério Público, não só do Ministério Público, como do próprio Tribunal de Contas da União, que vem fazendo, o Pedro bem disse, esses manuais, ele disse na exposição dele, e faz também em relação às dispensas de licitação. Então, manuais para como você proceder. Então, quais são as regras que a gente costuma... É interessante, né, porque você devia falar, a lei deveria bastar, mas o Tribunal de Contas também diz assim, não, aqui, como é que a nossa jurisprudência consolidou isso aqui? Siga assim, que não foge muito de tudo que a gente falou até agora, então meio desnecessário repetir. Então, tendo essas regras e você se documentando, seguindo isso, tendo cuidado de analisar juridicamente e faticamente o que você vai fazer, você acaba ficando resguardado de uma futura perseguição. É impossível mitigar 100% o risco, a possibilidade de uma ação de improbidade, uma ação civil pública, ou mesmo uma investigação por ato da lei anticorrupção, mas você vai mitigar, de certa maneira, esse risco adotando essas medidas. Obrigado, Rodrigo. Temos mais 2 perguntas aqui para a gente finalizar o evento. A primeira delas, se há um limite de valor para a dispensa de licitação, específica para o combate ao coronavírus. Olha, na verdade, o único limite de valor que foi colocado está na medida provisória 961, que eu até tinha dito antes, justificando porque ela não é um instrumento para que você possa, como a gente brincou, comprar um cafezinho, se valendo da pandemia, que é fixar agora a possibilidade de dispensa de licitação para obras e serviços de pequenos valores. Então, ali acabou sendo fixado o valor de R$100 mil para obras e serviços de engenharia e R$50 mil para o restante, para compras e etc. Então, esse é o limite. O resto não existe. A gente sabe, até já que estamos falando em valores, agora não lembro se o Pedro chegou a dizer, mas de qualquer jeito eu coloco aqui de novo, pelo portal da transparência, hoje já temos 13 bilhões de reais em compras feitas em licitação agora na época da pandemia. Há notícias de que o Tribunal de Contas está investigando, por exemplo, uma contratação de 1 bilhão em aventais. Se isso é muito, se é pouco, de novo, vai depender do caso concreto. Se é uma empresa que vai fornecer aventais para o Brasil inteiro, não parece muito econômico nem muito logístico, mas é possível. Então, vai sempre depender mesmo do objeto, essa limitação de valores. Mas, a princípio, se você quiser construir um hospital ou algo menor, a princípio não há essa limitação, desde condizente com o objeto. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Estamos aqui caminhando para o fim do evento. Fazer a última pergunta. Bom, concluindo, né? Podemos dizer que as novas regras são apenas uma aplicação dos mesmos princípios que já davam sustentação às contratações emergenciais ordinárias? Eu diria que sim e não. E não é para ficar em cima do muro, mas, de certa maneira, as normas anteriores já seriam suficientes para tudo isso que a gente está dizendo. Não tenho dúvida nenhuma. Tá? Por outro lado, há sim normas mais específicas, como a gente disse, e que daí trazem um caráter extraordinário. Passando rapidamente por elas, um pouco a gente disse antes, mas a possibilidade de contratação de pessoas inidôneas, se forem os únicos fornecedores, a possibilidade de você extrapolar o limite de aditamento do contrato para 50% nessas contratações emergenciais, simplificações de procedimentos que eram um pouco soltos, simplificados, a possibilidade de você aproveitar o sistema de registro de preços emprestado de outras entidades. Então, no geral, você pode, de fato, dizer isso, mas acho que há regras novas que são bem-vindas. Né? No começo eu até tinha dito um pouco, putz, isso acaba complicando, e sempre que chega uma lei nova, embora ela não traga novidades, você vê assim que
7 ou 8 partidos entram com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo. E você diz, putz, mas isso já estava na lei anterior, mas não importa, porque precisa aparecer no jornal, e aí o jornal trata como uma novidade, e o desgaste é maior. Mas eu acho que o que foi trazido aqui, seja na legislação ordinária, na 13979, ou nas medidas provisórias, justificam as respectivas edições, porque trazem algum detalhamento de certa maneira importante, né, nessas medidas de combate, de possibilidade de dispensa de licitação, que, como foi feita a pergunta para o Pedro, né, elas podem fragilizar o combate à corrupção, né? Sim, mas não, flexibilizam, mas os órgãos de controle estão atuantes, estão em cima. Você também engessar isso em nome de não deixar que sejam feitas contratações que precisavam ser feitas e precisam ser feitas, eu acho que não faz muito sentido. O segredo aí, como sempre, estará no equilíbrio. Né? No equilíbrio, e não é no equilíbrio com um pouquinho de corrupção, um pouquinho de legalidade. Obviamente não é isso, mas no equilíbrio de saber usar de uma maneira racional, proporcional, democrática esses instrumentos, com um papel importante dos órgãos de controle, e que eu suspeito que a jurisprudência vai dizer, mas eu sou um pouco otimista a ver que no futuro, quando eles forem analisar isso, os casos absurdos serão punidos, mas os casos que se mostrarem coerentes e que tenham sido tomados com as cautelas que nós tratamos aqui, eu acho que a tendência, talvez porque a gente sentiu na pele, está sentindo, com parentes doentes, não tem ninguém que não tenha vivido isso de verdade, isso vai fazer toda a diferença, acho eu, na hora que isso for analisado. Você poder dizer para um juiz, para um desembargador, o senhor lembra como é que era quando essa contratação precisou ser feita? Quando estava todo mundo apavorado dentro de casa, ou quando isso... O porquê disso me parece muito claro, né? De maneira que, para não fugir muito dessa pergunta, essa legislação que vem especificamente dá mais segurança jurídica, embora a gente pudesse ter ficado no que já era antes, para que a gente tenha, além de tudo, esse resultado no final, para punir quem merece ser punido, mas não aqueles gestores que cumpriram o seu dever quando foram chamados a isso. Pessoal, muito obrigado. Estamos terminando o evento. Gostaria de agradecer a presença do Rodrigo, do Pedro, da Marcela, que está comandando os bastidores aí, e a todos e a todas que participaram. Desejo uma boa noite.